Jeremias 29, verso 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos para fazê-los bênção e não causar dano, planos para dar a vocês esperança de um futuro melhor. Se eu fosse intitular esta rapidíssima, veloz mensagem, eu diria que Deus é um Deus que faz planos. Como é o nome do papai do Oswaldo? Seu Oswaldo. Deus é um Deus que faz planos. E quando eu digo que Deus é um Deus que faz planos, é porque nada que Ele faça é porque Ele foi pego de surpresa. Por exemplo, já aconteceu, acredito, com você, ou na casa dos seus pais, ou em algum lugar que você foi, você recebeu uma visita que você não estava esperando. E essa visita, ela trouxe mais 2 pessoas consigo. E você não esperava, você tem um almoço para 2 pessoas, você e seu marido. Aí de repente, chega mais 2, mais 3 pessoas, você faz ali de repente uma comida e você é pego de surpresa. Poxa, você me perdoe porque eu preparei um almoço mais caprichado, porque eu não estava esperando. A gente diz isso. Com Deus não acontece isso. Deus não é pego de surpresa porque, além de ele saber todos os períodos, presente, passado e futuro, Ele faz planos para tudo, com tudo e em tudo. Eu estava falando ontem que existem 2 vontades de Deus que a gente precisa entender. Existe a vontade pessoal de Deus e a vontade permissiva de Deus. São 2 vontades de Deus que Ele permite que aconteça, mas não é para Ele querer. E muitas vezes Deus permite que aconteça algo conosco e quer que aconteça. Ele quer que aconteça. Muitas vezes Ele permite, mas Ele não quer que aconteça, mas Ele permite. E muitas vezes Ele quer que aconteça e Ele permite que aconteça. São 2 vontades de Deus. Mas como eu estava falando, Deus é um Deus de planos. E quando Deus planeja, todas as mulheres que estão aqui, com raríssimas exceções, já engravidaram. Todas, com raríssimas exceções. As pequenininhas e as filhas da casa. Nenhuma de vocês, quando engravidaram, pensaram assim: esse menino que está na minha barriga, eu quero o pior possível. Eu não planejo coisas boas para essa criança que está na minha barriga. Nenhum de vocês pensaram assim. Absolutamente nenhum. Por quê? Nós, a Bíblia diz, Jesus diz, se vocês que são pessoas maus, nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está nos céus. Eu fico percebendo que os planos que Deus faz para realizar na nossa vida são planos com propósito. Mas é por isso que Deus trabalha em parceria. Deus quer que aconteça na minha vida aquilo que Ele planejou para mim. Todavia, porém, Ele espera que eu faça a minha parte para Ele fazer a dele. Se eu não faço a minha parte, Deus não diz assim: eu até vou realizar, mesmo sem Ele fazer a parte dele. Não, eu preciso fazer a minha parte. Cada vez que eu trabalho em parceria com Deus, tudo, absolutamente tudo que acontece, até uma perda de uma perna, por mais que eu não entenda, é para o meu bem. Mas pastor, que absurdo o senhor está falando? Não. Eu não entendo que é um absurdo. Eu entendo que até uma coisa que eu entendo, que é ruim para mim, na visão de Deus, como eu não sei para o futuro, pode ser ruim. Então assim, não sei te explicar. Eu estou te dizendo como é que eu entendo a vontade de Deus. Agora, tudo que eu faço, eu preciso ter a certeza que Deus está comigo naquilo, naquele propósito, naquela situação, naquela circunstância. Agora a pergunta é: será que eu estou trabalhando em parceria com Deus para que seja realizado na minha vida aquilo que Ele planeja, deseja realizar, programar, concretizar? Sim ou não? Esta é a pergunta. Porque se depender da vontade de Deus, segundo a Bíblia, segundo o texto que foi lido, Ele tem planos para nós. E não é planos ruins. São planos para que nós vivamos um futuro, diz o texto, de bênção, e não um nosso. Mas o trabalho em parceria é fundamental para que a coisa aconteça. Nós estamos debaixo de uma estrutura de concreto. E aqui, com certeza, não foi só uma pessoa que fez. Teve a parceria do pedreiro com o servente. Teve a parceria do carpinteiro
com o seu auxiliar, teve a parceria de alguém com alguém para isso aqui ser realizado. Ninguém faz nenhum projeto sozinho a ponto de desenhá-lo e realizá-lo. Não. Por quê? Porque para tudo, Deus poderia fazer sozinho o que Ele quisesse na nossa vida, poderia. Mas Ele decidiu que queria fazer uma parceria com o homem. E como Ele sabe os nossos limites, nós sabemos os nossos limites, nós sabemos até onde podemos ir, o que podemos fazer, de que forma podemos fazer, e Deus sabe até onde o limite de Deus. E é absurdo, pastor. Deus tem limite, por isso que eu estou dizendo que Deus sabe o limite dele. Qual é o limite dele? Nenhum. Deus é um Deus ilimitado. Eu sei que tem alguns filhos aqui que não foram planejados. Foram filhos de Deus. Eita, poxa, não esperava engravidar. Aconteceu. O filho veio. Mas mesmo aquele filho, que é aquela pessoa que engravida de surpresa, quando sabe que está grávida, e diz assim: eu não tenho nem dizer para essa criança. Não, que Deus dê saúde ao meu filho, que Deus dê sabedoria ao meu filho, que Deus dê capacidade a essa criança. Porque nós, como seres humanos, queremos que nossos filhos trabalhem em parceria conosco. Qual é a mãe que não gosta? E qual é o pai que não gosta? E quando o filho resiste debaixo do mesmo teto, diz: mãe, eu vou ali, chega tal hora, a senhora quer alguma coisa? Mãe, eu estou pensando em viajar, o que a senhora diz? Qual é a mãe que não se sente bem em ser comunicada, perguntada sobre determinada decisão que um filho venha fazer? Até acontece com todos nós. A mãe tira de onde não tem. Diz: meu filho, você tem algum valor para levar para essa viagem que você vai fazer? Eu tenho, mãe, mas só tenho 100 reais. Eu tenho 150 ali. Leve 100, eu fico com 50. A gente vai se virando, mas tome mais. Talvez se você não tivesse falado para sua mãe, para o seu pai, você não tinha recebido aqueles 100 reais a mais. Mas quando a gente resolve trabalhar com comunicação, com parceria, com mamãe, com papai, a gente recebe o mesmo. Você imagina se você resolve trabalhar em parceria com Deus. Os planos, os projetos que Ele tem para você, quais não serão realizados? Todos serão realizados, porque a parceria com Deus é a única. E se está errado, é porque eu errei, não porque Ele errou. A parceria com Deus é a única que você entra sem nada e não deseja sair. Porque quem se encontra com Deus fica marcado, diz o nome da Fernanda Abreu: quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Eu nunca fui um afastado do Evangelho. Eu já estive meio frio, mas eu nunca fui afastado disso. Eu não conheço qual é o termo afastado do Evangelho no nosso popular, Emerson, desviado. Eu não conheço. Mas eu quero acreditar que todos aqueles que se afastam do Evangelho, eles ficam com a saudade do coração e dizem assim: eita, eu lembro muito bem daquele tempo que eu cantava os louvores do Marcos Antônio. Cantava e o povo sentia a presença de Deus, dos louvores do gesto do Filho. Adorava o Senhor lindamente, com louvores da harpa cristã. E que saudade, que tempo. E eu tenho certeza que bate uma saudade da parceria que há entre o homem e Deus, a mulher e Deus, o jovem e Deus, o adolescente e Deus, o adulto e Deus. Agora eu penso, se você, o ser humano, falho, pecador como eu sinto saudade de um ambiente como esse, se por acaso eu não vim a um culto, 2 cultos. Você pensa que Deus não tem sentimentos? Quem já leu aqui que o Espírito Santo tem sentimentos, que o Espírito Santo é uma pessoa? E a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa sensível, é uma pessoa que tem sentimentos puros, únicos, incomparavelmente perfeitos. Ele tem saudade da sua voz, ele tem saudade da sua
garganta agradecendo o nome do Senhor. Ele tem saudade de você levantando as mãos para os céus, com os olhos de lágrimas, dizendo obrigado, Senhor, por eu estar aqui. Ele tem saudade de você. E os seus planos continuam ativos com relação à sua vida. Basta só eu decidir hoje, dar 2 passos atrás e dizer: eu estou decidido a recomeçar. Diz o Marco Aurélio: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu quero voltar ao primeiro amor. Não dá mais para viver nesta vida. Aí quando diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar para Deus. Voltar. Diz o ditado antigo que todo filho a casa retorna. Talvez no pensamento de alguém tenha passado a seguinte ideia: minha vida perdeu sentidos. Não vejo razão. Estou vivendo por viver. Acho que nem Deus olha mais para mim. Talvez Ele desistiu de me dar uma chance. Eu não sei até quando vou ficar assim. Eu tenho a impressão que dessa situação que eu me encontro, dificilmente Deus não investiu em você e foi pego de surpresa, porque agora você está afastado da presença de Deus. E Deus, você não pensa que Deus foi pego de surpresa? E agora eu sem esperar. A irmão, fulano, a fulana se afastou da minha presença. Não. Os planos de Deus vão ser reativados na sua vida, na minha vida, a partir do momento que eu faço meia volta e decido dar uma chance a mim mesmo. Não é Deus que precisa dar uma chance para você. A Bíblia diz que Deus está de braços abertos, dizendo: vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é Deus que está esperando para Ele lhe dar uma chance. Ele está te dando uma chance cada vez que você respira. É você que precisa decidir se você não está com necessidade de pegar o retorno e retornar de onde você não deveria ter saído. A questão é, a decisão é pessoal. Tem pelo menos 3 perguntas. Você quer ter parceria com Deus? Se você quiser, a resposta dele é: eu quero. A segunda pergunta é: você pode até ter desistido de você, mas Deus não. Então, Ele continua de braços abertos te chamando. A terceira pergunta é: a parceria está mantida. Não depende de Deus, depende de você e o que você decide. A questão é uma decisão pessoal. Por isso que a Bíblia mantém o seguinte texto: todo aquele que com o coração crê e com a boca confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e é o Senhor da sua vida, será salvo. Diz um hino antigo que a porta da graça aberta está. Em breve ela se fechará. Mas louvado seja o Senhor, que em Rosa Luxemburgo, no dia 28 de 6 de 2025, a porta da graça ainda está aberta. Ainda. Mas pastor, porque o Senhor diz ainda? Porque eu tenho um amigo que muito bem estava bem de saúde, tranquilo. De repente ele recebeu uma ligação. Ele dormiu e não acordou. A porta da graça está aberta ainda, porque há 2 arrebatamentos. Deus pode voltar só para mim? Quando é que Ele volta só para mim? Quando eu morro, todo mundo fica aí, vivo e eu parto. Jesus voltou só para mim. Eu estou preparado, esperando Ele, vou encontrar com Ele. E tem a segunda vinda, que é a vinda que toda a igreja espera. Amados, entenda bem. Eu fui perguntado por alguém esses dias: pastor,
Eu ouvi alguém pregando que não existe inferno. Eu disse, meu amado, eu queria muito que isso fosse verdade. Mas infelizmente não é. Porque se o inferno não existisse, sinceramente, não estava aqui não. O céu é maravilhoso, perfeito, incrível, inigualável, incalculável. Eu desejo ir para lá, sim, claro. Mas se não existisse inferno, se fosse verdade, morreu, acabou. Não estava aqui não. Porque Deus não estaria preocupado com a sua vida, com a minha vida. Porque se nós fôssemos igual a um cachorro, por exemplo, cachorro sim, morreu, acabou. Mas a gente tem corpo, essa carne aqui, alma. Isso aqui é um sinal que eu tenho alma. Eu respiro, é um sinal que eu tenho fôlego. Então a alma está aqui. E o espírito é aquele, sabe o que é o espírito? É aquele que quando você toma um susto, você diz, ai meu Deus! É o que te faz lembrar logo de Deus na hora da agonia. Isso é o espírito. Então você tem dentro de você duas coisas: alma e espírito. A alma, você guarda todos os seus sentimentos de ódio, de alegria, de raiva, de prazer. Aquela discussão, que já aconteceu há mais de 20 anos atrás. E se você perguntar a ele, você lembra daquele dia, lembra que você discutiu comigo, você falou isso, isso, isso e isso. Foi no dia 16 de 5 de 2003. Misericórdia. Isso está gravado na alma, né? E o espírito? É aquele que quando você ouve um louvor, que você cantou aqui, Espírito de Deus. A minha vida nesse tempo aí, eu cantava esse hino aí na igreja, era muito melhor que hoje. Eu tenho certeza. Vou encerrar agora dizendo isso para você. Um rapaz, há um tempo atrás, me chamou e disse, eu não gosto desse termo que vocês usam. Ele disse, que termo? Que vocês dizem que a gente é escravo do vício. E eu disse, por quê? Eu não gosto porque eu não sou escravo. Isso não. Sou não. Eu disse, e eu? Ele disse, o senhor pode ter, até ser, porque o senhor quer fazer e não faz porque é crente. Eu não faço porque eu sou crente. Eu não faço porque eu sou livre. Eu para me acalmar não dependo do vício. Eu para me acalmar não depende de nada. Eu dependo de uma oração, do louvor. Eu não sou escravo. Você não pode ser. Nós não podemos ser. Porque o Filho Jesus morreu por mim, por tu. Porque Ele quer que nós abramos o peito e gritemos aqui em Rosa Luxemburgo: o Filho me libertou e eu sou livre. Ninguém nasceu a depender de nada. Não, para me acalmar eu preciso de 5 doses daquele, ou 5 cigarros disso. Não. O crente que é livre é tão livre que ele pode fazer. Você acha que se eu quiser, eu não posso fumar um cigarro? Se eu quiser, eu posso. E por que eu não fumo? Porque eu não quero. Você acha que eu quero fazer mal para mim? Não. Você acha que eu não consigo beber uma cerveja? Consigo. E por que eu não bebo? Porque eu não quero. Então, quem não faz porque não quer, é livre. Quem faz porque não consegue deixar, ainda na prisão. Mas o filho deixa livre. Então, a libertação, a decisão é sua. Não depende do pastor, não depende da missionária, não depende do Yuri, não depende da Rana, não depende do irmão Luiz, não depende do Ramadão, não depende de ninguém. Depende de você. A decisão é sua. Como também a parceria com você e Deus é única. A parceria que Deus tem comigo é uma. A parceria que Deus quer com você é outra. Agora, todas as parcerias que Ele faz comigo ou com você, com o mesmo propósito, em prol do reino dele. Eu posso pregar e muitas pessoas se converterem. Porém, eu canto e ninguém se converte. Aí Deus dá um talento para o Emerson, e quando ele canta aqui qualquer louvor que já se ensina, aí
alguém que está aqui ouvindo, que não é evangélico, é tocado pelo Espírito Santo. Aí é feito o convite, a pessoa aceita Jesus. É a parceria que Deus tem comigo. Talvez, se ele cantar outro louvor, as pessoas não se importam. Mas quando ele canta aqueles, a Espírito Santo vai com a parceria comigo. Vai no coração de alguém, trabalha, e aquela pessoa vem para Jesus através daquele louvor. Talvez ele use o irmão que aceitou Jesus hoje, através da administração da palavra. Ele toca no coração de alguém, através de uma oração. Eu oro por alguém, a irmã não é curada. Mas ele salva alguém aqui, ele salva na casa, e ele dá uma parceria com ela, e se ela orar, a dor de cabeça, a febre, o câncer, a pessoa some. Vai entender? É as parcerias que Deus faz. E deixa eu dizer, Deus quer ter parceria com você, não é só comigo, conosco. Já passou viu? Ainda não é isso. Ela vai cantar. Meus irmãos, hoje, se você quiser manter as parcerias, eu não convido você, porque o Espírito Santo já está convidado. Amém. Você está feliz de ter vindo aqui essa tarde? Eu sou o Gabriel, irmão Luiz. Acho que é Maria, irmã. Você está feliz de vir aqui essa tarde? Diga bem. Se você quiser renovar a parceria, não quero que a gente na frente. Pode nos procurar depois, a gente vai. Senhor, muito obrigado por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas pessoas que estão aqui. Pai, o Senhor sabe que o nosso coração está feliz. Até pessoas que estão vindo, me parece, pela primeira vez. Os filhos da Vanessa, a Liédia, Senhor, o Emerson. Pai, o papai, os filhos da Vanessa. Pai, e todos aqueles que estão aqui. Muito obrigado pela tarde, seus filhos, Manuela, Senhor, suas filhas. Pai, em nome de Jesus, o Yuri, a Rona, minha esposa, irmão Luiz. Muito obrigado por isso tudo, Senhor. E que o Senhor toque no coração dessas pessoas mais vezes, para eles virem cultuar a Ti, neste lugar. Abençoa o dia 30 de agosto, Senhor. Faz esse lugar ficar pequeno com a Tua presença. Abençoa, Senhor, também a irmã Maria. Que tudo que ocorreu aqui seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, com o seu endereço. Não só hoje, mas para todo sempre. E você diz, você diz, você diz, pois quando tu falas comigo, eu fosse assim. E aí para de voz, que o novo tempo me fala hoje aqui. Te ouvi, e dá uma nova unção, é uma inovação.